Olá pessoal, bom dia, eu sou o professor Zeca e na aula de hoje vamos trabalhar transformações cíclicas. Só lembrando, a gente está vendo termodinâmica, né? A gente está estudando a relação entre calor e trabalho. Como que um gás, ao receber calor, transforma parte dessa energia em trabalho. A gente já viu que essa transformação de calor em trabalho obedece à primeira lei da termodinâmica, onde o U é a energia interna do gás. E nessa aula a gente vai tratar sobre as transformações que ocorrem em ciclos. O próprio nome já diz, é uma transformação em que o gás que a gente está estudando parte de um estado inicial e retorna ao mesmo estado depois de um ciclo. Por que transformações em ciclos são importantes? Porque todo motor térmico, motor de carro, máquina a vapor ou refrigerador, ele opera em ciclos, né? Dá uma olhadinha nesse motor de carro aí, percebe que esse é um motor 4 tempos e ele sempre retorna ao estado inicial. Claro, é porque faz sentido, né? Ninguém quer uma máquina térmica que realize trabalho uma única vez na vida. Vamos pegar como exemplo esse cara aqui que a gente está usando desde o começo de termodinâmica. Eu tenho aqui um cilindro, um pistãozinho móvel que pode subir e descer e um gás. O esquema era o seguinte, né? A gente fornece calor para o gás, daí esse calor faz com que as moléculas se agitem mais rápido, né? O gás absorve essa energia. Como elas se movem mais rápido, elas batem com mais intensidade nas paredes, fazem uma força maior e empurram a tampa para cima. E ao empurrar a tampa para cima, o meu gás consegue realizar trabalho. Bom, se isso daqui é a minha máquina térmica, obviamente eu quero que essa tampa que subiu depois desça. Por que, Zeca? Porque eu preciso que ela volte ao estado inicial para que eu possa utilizar ela para realizar trabalho de novo. Eu não quero uma máquina térmica que realize trabalho uma única vez na vida. Eu quero que ela opere em ciclos, realize trabalho, volte, realize trabalho, volte, realize trabalho, volte. Então, todas as máquinas térmicas sempre vão operar dessa forma. Por isso que transformações cíclicas são importantes e por isso que a gente tem que dar uma estudada nelas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é como que a gente calcula trabalho nesse tipo de transformação. Eu fiz um exemplo na última aula em que a gente calculou o trabalho numa transformação cíclica. Bem, mas vamos calcular nessa daqui, ó. Eu quero saber o trabalho realizado no ciclo A, B, C, D, A, porque tem que voltar ao estado inicial. Tudo bem? Ó, eu posso calcular o trabalho da seguinte forma. O trabalho total é a soma do trabalho de cada pedacinho, AB mais BC mais CD, mais, para fechar o ciclo, DA. Se eu somar todos os trabalhos de cada pedacinho, eu vou ter o trabalho total. Aqui já é importante lembrar o seguinte, ó. Sempre que uma máquina operar em ciclos, ela vai ter uma hora que o volume vai aumentar e uma hora que o volume vai diminuir, né? Porque essa tampa vai subir, o volume aumenta, e depois essa tampa vai descer, o volume diminui. Então vai ter uma hora que eu vou ter um trabalho positivo e uma hora que necessariamente eu vou ter um trabalho negativo. Nesse meu ciclo aqui, ó, observa que de A a B o volume aumenta. Então de A até B o meu trabalho é positivo. E de C até D o meu volume diminui. Então de C até D o meu trabalho é negativo. Quer dizer, tem uma hora que a máquina realiza trabalho e tem uma hora que ela ganha trabalho. Lembra que eu quero de uma máquina que ela realize trabalho. Então, se isso daqui for um motor térmico, uma máquina térmica, é necessário que esse trabalho positivo ele seja maior do que o negativo, para que o meu total seja positivo. Ô Zeca, de B até C e de D até A. Galera, nesse meu gráfico aqui, ó, nem sempre precisa ser assim. De B até C, percebe que o volume é constante, ó. O volume não muda. Aqui em B o volume vale 3 e aqui em C o volume vale 3. Se o volume não muda, o trabalho de B até C é 0. Tudo bem? De D até A. De D até A é o mesmo esquema, né? Ó, em D o volume é 1, em A o volume é 1. Então de D até A o volume não muda. Se o volume não muda, de D até A o trabalho é 0. Meu gráfico podia ser diferente, podia ser uma reta inclinada aqui, uma curvinha, em que isso não seria 0. Mas, de qualquer forma, eu sempre teria um trecho com trabalho positivo e um trecho com trabalho negativo.
E se isso daqui é um motor, eu quero que o trabalho positivo ganhe do negativo. Como é que a gente pode calcular isso? Bom, aqui é simples, né? Como a pressão é constante, eu posso calcular o trabalho de A até B como sendo P delta V. Tudo bem? Daí o delta V, né, é o volume de B menos o volume de A. A pressão aqui está ok, ó, a unidade já está bacana, Pascal, o volume unidade também já está tudo bem, metro cúbico. A pressão aqui vale 5. Delta V, volume final menos inicial, então é 3 menos 1. Então isso daqui dá 10 joules. Beleza? E tem que calcular o trabalho de C até D, né? Aqui também eu fiz uma transformação com pressão constante, então eu posso calcular como P, que multiplica a variação de volume de C para D. A pressão aqui vale 2. A variação do volume, volume final que é 1, menos inicial que é 3. Isso daqui dá menos 2, menos com mais dá menos, então 2 vezes 2 dá 4. Isso dá 4 joules. Percebe que se eu somar tudo, 10, 0, menos 4, 0, isso daqui vai dar 6 joules. Tudo bem? Certo? Então essa minha máquina, ok, né? O trabalho positivo ganha do negativo e ela realiza um trabalho total positivo. A gente poderia fazer pela área, né? Se a gente fosse fazer pela área, a gente teria aqui, ó, a área de A até B. Não esquece que essa área tem que encostar lá no fundo, aqui embaixo. Ela seria um trabalho positivo, porque o volume está aumentando. E depois eu teria que calcular essa areazinha aqui, ó, de C até D, também a área até o eixo do volume. Beleza? Que seria a hora que o volume está diminuindo e meu trabalho é negativo. E depois somava tudo. Quer dizer, eu ia descontar da área azul a área vermelha. Percebe que quando eu faço isso, sobra só essa área laranja aqui, ó. Então, essa área laranja, que é fechada no ciclo, ela vai ser exatamente o meu trabalho total. Tudo bem? Então, numa transformação cíclica, se eu quiser saber o trabalho total, eu posso calcular a área fechada no ciclo. Isso vale para qualquer figura. Mas vou repetir, ó, sempre aparece triângulo, retângulo, coisa que a gente sabe calcular no ensino médio. Tudo bem? Então, essa área vai ser igual ao trabalho total. Zeca, como é que eu vou saber se ela é positiva ou negativa? Bom, para o trabalho total ser positivo, o trabalho positivo tem que ganhar do negativo. Quer dizer, o volume tem que aumentar a uma pressão maior e diminuir a uma pressão menor. Isso faz com que o nosso ciclo seja horário. Percebe? Ó? O volume aumenta a uma pressão maior e diminui a uma pressão menor. Então, se o nosso ciclo for horário, o meu trabalho é positivo. Tudo bem? Caso o volume aumente numa pressão menor e diminua numa pressão maior, daí o meu trabalho positivo vai perder do negativo, né? Se fosse ao contrário aqui, ó, a flechinha viesse para cá. Primeiro o volume aumentasse a uma pressão de 2 e depois diminuísse a uma pressão de 5. Iam se inverter esses sinais e esse sinal aqui seria negativo. Então, se o meu ciclo for ao contrário quer dizer anti-horário, o meu trabalho total é negativo. Certo? Se a gente calcular em pedacinho, o sinal já vem automaticamente. Mas se a gente calcular a área fechada no ciclo, eu tenho que olhar se ele é horário ou anti-horário para descobrir o sinal.